Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ana Fontes. É uma honra participar desse ano dessa edição bem diferente da Campus Party. Eu participo do evento, acho que nem sei há quanto tempo, acho que há mais de 10 anos que eu acompanho a Campus aqui em São Paulo. Eu sou empreendedora, tenho um negócio, estou nesse universo do ambiente empreendedor há mais de 13 anos. Eu vou contar um pouquinho aqui a minha trajetória, mas contando a minha trajetória e falando um pouco para vocês sobre o que é, na minha visão e nos meus estudos e no desenvolvimento dessa minha carreira empreendedora, contar para vocês um pouquinho o que eu considero uma atitude empreendedora, né? O que para mim faz sentido como atitude empreendedora. Estou muito feliz de estar aqui, de poder dividir essas informações com vocês, dividir um pouquinho dessa minha história e falar um pouquinho para quem pensa em empreender, ou para quem empreende dentro das empresas, ou para quem empreende na vida, ou para quem empreende no negócio, o que para mim é relacionado à atitude empreendedora. Eu vou, às vezes, falar aqui para trocar o slide, porque o slide fica em outro lugar, mas não tem problema, ou eu vou mandar aqui, se você puder passar o próximo, por favor. Vou contar aqui um pouquinho dessa minha história, de tudo que eu estou tocando aqui. Pode passar o próximo, por favor. Vou ver aqui. Vocês estão meio, espero que todo mundo esteja acompanhando e me ouvindo. Se você puder passar o próximo slide, e aí eu já falo um pouquinho para vocês. Aqui é de onde eu nasci, eu sou do sertão de Alagoas, da cidade que se chama Igreja Nova, é um povoado que tinha pouquíssimos habitantes, hoje tem mais gente, felizmente, é onde minha família, meu pai e minha mãe, nós somos de uma família de 10 filhos, que nasceu nesse sertão e migrou para São Paulo em 1970, fugindo de uma grande seca que aconteceu na época no Nordeste. Era uma situação bastante difícil, ainda tristemente, né? Depois de mais de 50 anos, a situação ainda é bastante difícil. Hoje, na época, a gente acabou saindo dessa cidade, meus pais migraram aqui para São Paulo e escolheram uma cidade que eu brinco que a gente saiu da frigideira e caiu no fogo. A gente eu morei quase toda a minha vida nessa cidade, Diadema. Diadema, na época, era considerada uma das cidades mais violentas do Brasil, tinha um índice de violência muito alto. Hoje, felizmente, Diadema é uma cidade melhor, ainda tem muito que evoluir, tem muitas coisas ainda para fazer, mas é uma cidade melhor. Foi aí onde eu me desenvolvi, foi aí onde eu cresci, onde eu consegui trabalhar. Eu trabalho formalmente desde os 14 anos de idade, porque naquela época a lei permitia que se trabalhasse de forma formal, via CLT, a partir dos 14 anos, mas informalmente eu trabalhava desde os 11, 12 anos, fazendo pequenas coisas, ajudando a minha mãe, ajudando a família, vendendo coisas, ajudando famílias vizinhas, para poder tentar manter a situação de 10 pessoas tendo que sobreviver numa situação bem difícil. Então, assim, eu construí toda a minha história aí em Diadema, então acho que é bem importante a gente falar sobre isso. A gente fala hoje sobre a atitude empreendedora, e por que eu uso a minha história para contar sobre a atitude empreendedora? Porque a atitude empreendedora tem a ver com o fato ou com a forma com que você lidar com os obstáculos e com os desafios que você tem no dia a dia. Então, eu acho super importante a gente colocar isso, né? Falar sobre esse processo. É, na minha visão e na minha época, né, eu falo isso minha época, parece que eu sou uma pessoa muito velha. A gente tinha uma visão de dar certo na vida, de chegar lá, de obter sucesso como sendo alguma coisa que a gente estudava, tinha uma graduação, se formava, trabalhava numa multinacional e constituía uma família. A minha primeira universidade eu fiz
em comunicação, tive muita dificuldade para fazer esse processo, passei todos os perrengues possíveis e imagináveis, porque eu não era, na época, obviamente, uma pessoa que tinha recurso, eu não tinha como estudar em escolas particulares, né, como ensino médio, eu acabei fazendo minha vida inteira em escola pública, e depois, por falta de condição e de oportunidade, eu estudei numa escola particular. Eu fiz a minha formação, tenho duas universidades, eu fiz comunicação, publicidade e propaganda, depois eu fiz jornalismo, eu constituí uma família, hoje eu sou mãe de duas filhas, eu trabalhei no ambiente corporativo mais de 25 anos, boa parte deles numa indústria automotiva, uma indústria extremamente masculina, constituída por basicamente engenheiros. Eu, durante muito tempo nessa indústria, fui a única mulher dentro desses ambientes, então era bastante desafiador. Hoje é desafiador, na época era muito mais desafiador, porque não se falava de inclusão, não se falava de diversidade, não se falava da participação de mulheres, né, e não se falava muito de feminismo, e muito menos de dar espaço e dar condição para que as mulheres também tivessem as mesmas oportunidades e as mesmas condições que os homens tinham na época. Então, essa foi uma parte da minha história. Eu fiquei durante mais de 25 anos nesse ambiente corporativo. Em dezembro de 2007, por conta de uma série de questões que aconteceram nessa minha carreira e nessa minha trajetória nesse ambiente corporativo, eu resolvi pedir demissão, o que na época foi uma decisão muito criticada por muitas pessoas, porque ninguém falava de empreendedorismo, ninguém falava de abrir negócio, era muito distante esse universo dos empreendedores, e eu pedi demissão mesmo sem ter ainda uma ideia de negócio, sem definir claramente qual o caminho que eu ia seguir, mas eu queria muito, 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 teve todo um processo de decisão, né, de decisão interna, familiar, eu queria muito trabalhar com alguma coisa que fizesse sentido, que eu enxergasse os próximos anos, eu fazendo, seja qual fosse esse tipo de negócio. Eu saí em 2007, em 2008 eu fiquei avaliando quais eram as possibilidades, e aí eu acho que é um grande ponto de mudança, né, porque você ter atitude, você sair de alguma coisa que é um ambiente certo, que é um ambiente que você sabe que você vai receber seu salário todo mês, que você sabe que no final do ano as coisas vão acontecer, que você vai receber o teu 13º, o teu bônus, o que quer que seja, para você se jogar, né, que a gente chama de salto de fé, para você se jogar num ambiente onde você não conhece, você não sabe quais são os caminhos, você não tem experiência para empreender, e num momento e numa vivência na época que a gente não tinha muita relação, né, e não tinha tanta visibilidade no ambiente empreendedor como a gente tem hoje. Então, eu pedi para sair, eu fiquei durante esse período de 2008 avaliando quais eram as possibilidades, ainda no final de 2008, eu fiquei avaliando quais eram as possibilidades para empreender. Eu me juntei com outros dois amigos. Vocês devem estar ouvindo um barulhão, porque aqui na minha casa eu moro numa rua que tem bastante barulho. Então, eu peço desculpas para vocês, mas eu acho que todo mundo está bem acostumado, porque está todo mundo dentro de casa vivendo essa situação da pandemia. Bom, retomando, então, assim, eu me juntei com outros dois amigos, nós acabamos criando o nosso primeiro negócio à época, era uma plataforma de recomendações na internet. Se você puder passar o próximo slide, foi a minha primeira experiência, o meu salto de fé no ambiente empreendedor, foi essa plataforma de recomendações na internet que se chama Elogia Aqui. Foi o meu primeiro negócio, foi um negócio muito pensado, foi um negócio muito estruturado, fizemos plano de negócios, organizamos, contratamos pessoas, tivemos escritório, fizemos tudo que na nossa cabeça, pessoas saindo do ambiente corporativo, achávamos que era importante para você tomar aquelas decisões de abrir um negócio, de criar um negócio. E era um negócio baseado em tecnologia, baseado em recomendações positivas, ele ainda existe, ele não é mais meu, nem dos meus ex-sócios,
ele ainda existe, ele pertence a uma outra pessoa, mas aqui eu vou me deter um pouquinho nessa parte desse primeiro negócio, porque eu acho que é importante a gente falar o quanto que a gente comete de erros quando a gente empreende. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre as coisas que elas fazem errado. As pessoas têm muita facilidade para falar sobre o que elas fizeram de certo, sobre o que deu certo na trajetória delas, mas pouco sobre o que deu errado. Eu não tenho absolutamente problema nenhum de falar sobre esse processo, né, essas falhas, esses erros que eu cometi, saindo do ambiente corporativo e abrindo meu primeiro negócio. Eu não vou falar de todos eles aqui, porque eles são muitos, mas eu acho que vale a pena falar de alguns que são muito importantes, principalmente para quem empreende ou para quem está pensando em empreender, não importa em que tipo de negócio. A primeira coisa foi que a gente abriu o negócio, a gente construiu esse negócio e desenvolveu baseado num plano de negócio, que na época era muito divulgado, as pessoas falavam que você tinha que ter um plano de negócio, e nós construímos um plano de mais de 40 páginas, com avaliação de mercado, com o que a gente ia fazer, quais eram os potenciais clientes e tudo mais. Só que nós passamos muito tempo fazendo esse plano de negócio, nós levamos mais tempo desenvolvendo o plano do que botando a mão na massa. E empreender não é necessariamente, principalmente nessa primeira fase, não é você fazer plano. Empreender é você botar a mão na massa, é você ter uma ideia, é você colocar essa ideia para funcionar com o menor tempo possível, com o menor recurso possível, de preferência usando praticamente nenhum, colocando essa ideia o mais rápido possível para funcionar e depois ir ajustando e fazendo correções durante esse processo. Mas a gente não fez isso, né, o que hoje a gente chama de MVP. Na época, a gente levou 6 meses para desenvolver a plataforma, nós ficamos muito preocupados em ter um escritório, em ter um ambiente, né, eu faço até uma brincadeira sobre isso, eu digo que boa parte dos empreendedores, quando começam e quando iniciam nesse universo, eles viram decoradores, né, porque bate aquele espírito de quero ter um escritório, quero ter uma cadeira bacana, quero ter uma cadeira igual do Google, quero ter cadeiras coloridas no meu escritório, quero ter coisas que façam sentido, né, muito mais para nossa vaidade do que efetivamente para ter um negócio de verdade. Então, esse foi um ponto muito importante, a gente acabou errando nesse processo, planejamos demais, investimos antes de ter efetivamente um negócio claro, transparente, com as questões mais definidas. Nós também tivemos uma outra questão muito importante, que eu acho que é absolutamente fundamental para falar, que é fazer sociedade por amizade. Para esse negócio, eu era sócia de 2 pessoas que eram muito amigas, não tem problema nenhum, né, você ter sociedade com amigos, desde que as regras do jogo estejam claras, e não tem certo e errado nesse processo. Tem sim, a regra do jogo está clara, você saber claramente o que você está fazendo, o que você está oferecendo para os seus sócios, e, principalmente, colocar de forma clara e transparente num contrato aquilo que vocês têm como combinado. Essa foi uma das lições mais tristes que eu tive na vida, eu já tive outra sociedade, mas essa foi uma das mais difíceis e me fez aprender muito sobre como você ter a atitude correta, como você separar claramente o que é negócio, o que é amizade, como você colocar valores claros e transparentes quando você faz uma sociedade. Nesses 13 anos como empreendedora, o que eu mais atendo, o que eu mais converso, o que eu mais falo em mentoria são sobre problemas de sociedade. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso. Então, esse também foi um segundo erro. Então, planejamos muito, demoramos muito para executar a ideia, né, fizemos uma sociedade sem bases muito sólidas, né, sem definições claras de papéis e responsabilidades, e também acabamos focando muito mais no que era a parte vaidade nossa do negócio do que efetivamente a parte importante do negócio, que é botar cliente para dentro, vender e fazer a tua operação funcionar.
Então, esses foram pontos, tem outros pontos, tem a questão das finanças, tem a questão dos modelos de negócio, mas eu não vou entrar no mérito de tudo isso aqui, porque eu acho que é importante a gente entender qual é esse contexto. Essa foi uma das primeiras experiências como empreendedora. Durante esse processo dessa experiência como empreendedora, foi muito importante para mim também, como desenvolvimento. Eu digo que empreender, para a gente melhorar a nossa atitude, para a gente entender qual é o nosso papel na sociedade, empreender é um dos melhores MBAs do planeta, mesmo que o seu negócio não tenha dado certo. Você vai aprender sobre muita coisa, você vai aprender sobre pessoas, você vai aprender sobre valores, você vai aprender sobre atitude, você vai aprender o que você tem que fazer na vida, você vai aprender sobre várias questões que fazem sentido, né, para você desenvolver o que é a nossa a atitude empreendedora. Eu falo isso porque nessa minha jornada de 13 anos como empreendedora, o que eu mais aprendi foi sobre gente, né, sobre como lidar com gente e o quanto gente é o ponto principal e é o ponto fundamental em todo esse processo. Eu falei aqui sobre sociedade, mas você tem, quando você empreende, você tem que ter uma equipe muito alinhada, quando você tem condição de ter uma equipe, você tem que ter pessoas que são engajadas com o seu negócio, pessoas que entendem aquilo que você quer fazer, entendem o seu caminho, que estão engajados, comprados com a sua ideia e com essa atitude que fazem muito a diferença, e para mim isso sempre fez muita importância, isso sempre me ajudou bastante. Um ponto que eu queria também colocar para vocês, que fez muita diferença, foi esse programa que eu estou mostrando aí. Durante o processo do Elogia Aqui, eu fui selecionada para esse programa que se chama 10 Mil Mulheres, que é um programa, 10,000 Women, é um programa mundial, financiado pela Fundação Goldman Sachs. Esse programa eu fui uma das selecionadas, e por que eu coloco sempre esse programa nas minhas apresentações, que eu falo da jornada? Porque esse programa foi um ponto de mudança, né, foi um ponto de virada na minha jornada empreendedora, e fez uma diferença brutal, e fez uma das diferenças mais importantes em todo esse meu histórico. Eu fui selecionada para esse programa, e no primeiro dia de aula da classe, é um programa gratuito, focado em pessoas que não tinham condição de pagar. Ele era aplicado durante 3 meses, nós tínhamos aula 2 dias inteiros por semana na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. E o que era muito interessante, no primeiro dia de aula eles falaram, olha, vocês são as 35 privilegiadas que foram selecionadas para essa turma, 1.000 mulheres se inscreveram para participar desse programa e vocês são as selecionadas. E à época, eu tinha o Elogia Aqui, e na época eu fiquei bastante incomodada, ao invés de ficar feliz com essa história, eu fiquei bastante incomodada com essa história, porque eu me perguntava onde iam aprender, como que elas iam ter acesso à informação às mais de 900 e tantas mulheres que não passaram por esse processo. E aí foi dessa constatação e dessa inquietação que surgiu uma série de questões na minha cabeça em relação a empreender, em relação a pensar os negócios e a pensar como é que eu poderia mudar. Foi a partir dessa questão, desse programa e dessa inquietação que surgiram vários pontos que foram fundamentais para chegar na minha trajetória como hoje eu estou. Eu aprendi e tocou muito fundo naquela época para mim a causa das mulheres. Eu descobri que poucas pessoas falavam sobre mulheres, poucas pessoas falavam sobre mulheres empreendedoras, e o tema mulher, diversidade, inclusão não era ainda um tema muito falado, muito mobilizado. Isso eu estou falando no final de 2009 para 2010. Eu descobri uma outra questão que tem muito a ver com atitude também, que é possível você mobilizar coisas, pessoas e fazer coisas mesmo se você não tem dinheiro. É possível você mobilizar sem recurso. É possível você realizar mesmo sem você ter recurso. A terceira coisa que eu percebi nesse processo todo foi que as pessoas
amam colaborar. Eu ouvia o tempo inteiro as pessoas me dizerem que brasileiro não gosta de ajudar, brasileiro não gosta de fazer voluntariado, brasileiro não gosta de colaborar se ele não estiver sendo remunerado, não gosta de fazer trabalho voluntário. E a minha experiência é completamente diferente disso. Eu descobri, sim, que as pessoas amam colaborar com aquilo que elas sabem fazer, com aquilo que elas têm de domínio, dentro de regras estabelecidas e de organização. É simples? Não é simples, mas é possível e hoje a Rede Mulher Empreendedora existe por conta dessa possibilidade. A quarta coisa que eu descobri é que o Brasil é muito maior que São Paulo. Parece uma bobagem falar isso para vocês hoje, mas não é uma bobagem. As pessoas têm uma noção de que o Brasil são as grandes cidades. O Brasil é muito maior do que as grandes cidades, maior em todos os sentidos, não só de tamanho, mas maior de potência. A potência não está só nas grandes cidades, a potência está nas comunidades, a potência está nas pequenas cidades, nos povoados, as potências estão também em todos os ambientes, mesmo aqueles ambientes que hoje não recebem acesso, não têm acesso a condições básicas, você tem ali, sim, muita gente com extrema potência, com formas de fazerem as coisas acontecerem, e só precisam que a gente de verdade olhe, esteja junto e consiga ajudá-los. Então, acho que esses foram as constatações que eu tive, que foram muito importantes para mim, e que de verdade me ajudaram na construção do que é hoje a Rede Mulher Empreendedora. E por que que eu falo da rede? Não é para falar da rede como divulgação de negócio. Eu falo da rede como um modelo possível de um negócio que começou sem nenhum recurso, começou baseado em voluntariado, focando numa causa que não era muito comum há 10 anos atrás, você ter negócios que eram focados numa causa, e um negócio que, mesmo sem recurso, conseguiu ter uma capilaridade, porque é um negócio baseado em voluntariado e que está no Brasil inteiro. Se eu fosse seguir o que todo mundo me falava, que era que isso não é possível, eu certamente não estaria falando hoje com vocês em relação à Rede Mulher Empreendedora, porque de verdade ela só existe porque eu não ouvi muitas coisas de que as pessoas falavam que não era possível. A rede tem 10 anos, é uma plataforma social de apoio a mulheres, é uma plataforma cujo objetivo é trabalhar a independência financeira através do protagonismo de mulheres. Nós hoje, na rede, somos, esses números até eu preciso atualizar, nós somos mais de 700 voluntários, mais de 750 mil participantes no Brasil inteiro. Nós somos um negócio social fluido, que nasceu da minha motivação, mas nasceu dessas 700 pessoas que também hoje fazem a rede acontecer e ser exatamente o que a rede é e o que representa no Brasil inteiro. Isso é o que eu falo de atitude empreendedora. Eu poderia muito bem, na época em que me disseram que eu era uma das 35 privilegiadas, ter continuado concentrada no meu negócio, ter cometido todos os erros que eu cometi, mas caminhando naquele mesmo passo, naquela mesma jornada. Mas a atitude empreendedora, gente, tem a ver com você olhar as coisas de uma forma diferente, você se sentir motivada pelos problemas, você se sentir motivada em olhar os problemas à sua volta e buscar possibilidades e buscar solução para esses problemas. A rede nasceu exatamente disso, de eu buscar solução para esses problemas. Não foi simplesmente porque eu fiz um plano, eu organizei as coisas como sendo uma estrutura de negócio. Ela surgiu porque exatamente a gente pensava em o que fazer e como fazer para ajudar outras mulheres. Eu não vou me deter muito nesse slide, mas quem quiser ter acesso, acho que é bem importante, acessem a rede, aqui está o site com os canais, a gente ajuda essas 750 mil mulheres no Brasil inteiro, agora, com o processo da pandemia, nesses últimos 4 meses, vocês devem imaginar o quanto tem sido difícil para essas mulheres,
40% delas sustentam as famílias baseado no que o negócio dá como recurso financeiro, então o impacto foi absolutamente devastador sobre o negócio dessas mulheres, mas nós, como instituição, mais uma vez, tendo atitude empreendedora, olhando para o problema, mas não se apaixonando pelo problema e tentando buscar uma solução. Nós estamos trabalhando desde o início de março em soluções para poder ajudar e apoiar essas mulheres a desenvolverem os seus negócios. Então, acho que esse é um fato muito importante para poder a gente entender que caminho que a gente está seguindo, o que que a gente está fazendo para poder ajudar e transformar a vida dessas mulheres. Aqui são alguns prêmios e reconhecimentos, a rede é reconhecida mundialmente falando, a gente já recebeu o prêmio da Fortune, da Forbes, tem uma série de representatividades, eu acho que isso é importante, porque ter reconhecimento do trabalho, ter reconhecimento do que a gente faz e mostrar para outros países e para outras iniciativas o quanto é importante o trabalho que a gente faz, eu acho que isso também é fundamental. Então, por isso que eu gosto também de falar sobre esse trabalho que a gente faz e sobre esses reconhecimentos. E aqui, continuando esse caminho para falar sobre atitude empreendedora e para falar sobre esse reconhecimento, eu gosto muito de falar sobre esse programa, ele é um dos programas que a gente tem hoje na rede, a gente tem um instituto, que é uma organização social sem fins lucrativos, a gente foi a primeira instituição que trabalha no apoio a mulheres do Brasil a receber uma doação da fundação do Google, da Google Foundation, a gente recebeu em 2018 US$ 1 milhão para trabalhar uma metodologia que nós criamos para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade social. Essa metodologia se transformou num programa que se chama Ela Pode. Esse programa a gente capacita mulheres no Brasil inteiro em habilidades que normalmente a gente não é ensinada. O que que a gente trabalha nesse programa? A gente foca em autoconfiança, e para garantir, para ajudar essas mulheres a terem mais autoconfiança, a gente trabalha com habilidades que são habilidades socioemocionais. A gente trabalha em construção de liderança, rede de relacionamento, educação financeira, como falar em público, como negociar, para que isso ajude essas mulheres a buscar um caminho de geração de renda. Geração de renda é fundamental para qualquer pessoa, mas ela é essencial, é como se fosse algo como ar para as mulheres. Por quê? Quando uma mulher tem uma independência financeira, ela pode sair, inclusive, com mais facilidade de círculos de violência. A mulher que é dona do seu dinheiro, ela é dona das próprias decisões. E o que a gente trabalha no Instituto, nesse programa, nós temos vários outros, mas nesse programa, é exatamente isso, é desenvolver e trabalhar a autoconfiança dessas mulheres para que elas consigam, através da atitude empreendedora que é gerada por essa autoconfiança, para que elas consigam desenvolver ou aprender a buscar emprego, ou buscar aprender outros cursos, ou até abrir negócio e buscar a própria renda. Isso é muito importante, eu acho que é fundamental a gente falar sobre essa temática. Exatamente esse é o programa, o Ela Pode, e quem quiser conhecer, a gente tem 220 multiplicadoras no Brasil inteiro, que são pessoas que tiveram atitude empreendedora e hoje conseguem falar, são multiplicadoras do nosso programa. Aqui são dados sobre o ambiente de mulheres, eu não vou entrar nem me ater muito a esses dados, eu vou dar continuidade só para a gente não perder muito tempo, mas eu disponibilizo, claro, vocês vão ter essa apresentação e também no site da Rede Mulher Empreendedora, que foi colocado aqui, o rme.net.br, vocês podem digitar lá na busca pesquisas. A rede, há 5 anos, realiza pesquisas sobre o ambiente para as mulheres. Então, vocês podem acessar,
essas pesquisas são disponíveis, é só você baixar, escolher lá qual dos links e você consegue baixar. É super importante porque quando a gente trabalha com dados, a gente consegue manter os argumentos, a trabalhar com essas questões. Eu vou me ater um pouco mais a esse slide aqui e falar para vocês por que que a gente, por que que eu escolhi essa causa, né? Por que que eu falo de mulheres empreendedoras a mais, de mulheres em geral. Nós estamos embaixo de um guarda-chuva que se chama diversidade. No guarda-chuva de diversidade, nós temos a questão de gênero, falando de mulheres, de raça, nós temos outras questões também envolvidas, mas eu vou me ater aqui às questões de gênero. Fico muito feliz, a Beatriz falou que está anotando tudo, obrigada, Beatriz, é muito importante. Eu acho que quanto mais a gente divulgar, falar sobre essas questões, e eu acho que um ponto importante que a gente tem que colocar aqui, porque eu estou falando de atitude empreendedora, é que nós temos que ter consciência que vivemos num dos 10 países mais desiguais do planeta. O Brasil é um dos países onde nós temos a maior desigualdade, ou seja, onde tem uma concentração de renda, onde o percentual dos mais ricos é menor e concentra a maior quantidade de renda. Então, nós vivemos num país cheio de desigualdade, onde 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto, onde você tem 13 milhões e meio de pessoas que vivem em regiões de favelas, sem um mínimo de acesso a condições dignas, onde você tem índices de violência altíssimos, como o país como um todo. Mas eu vou falar para vocês aqui o que que é atitude empreendedora, por que que eu escolhi e por que que eu, há 13 anos, pesquiso o tema de mulheres, por que que há 13 anos eu falo de diversidade, por que que eu acho que esse tema é um tema transformador. E quando eu falo de mulheres, eu queria fazer um recorte importante. A gente, quando fala de mulheres, a gente não fala só de mulheres brancas de classe média. A gente, quando fala de mulheres, a gente fala de todas as mulheres. A gente fala de mulheres trans, a gente fala de mulheres negras, a gente fala de mulheres maduras, a gente fala de mulheres refugiadas, a gente fala de mulheres egressas do sistema prisional, a gente fala das meninas que não têm acesso. Então, quando eu falo do tema mulheres, eu estou falando de todos esses temas, né, de todas essas interseccionalidades no que diz respeito a mulheres. Então, acho que é importante a gente olhar para isso, né, é importante a gente entender o quanto é fundamental a gente ter clareza nesses temas. E por que que a gente fala da questão da causa das mulheres? Nós temos um tema muito importante, que é muito comum eu ouvir que as mulheres são minoria. E esse é um dado muito curioso, né? Porque as mulheres não são minoria, as mulheres são 51,5% da população do planeta. Então, não é possível a gente falar que as mulheres são minoria, né? Nós representamos hoje 51,5% dos 7 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta. Às vezes eu ouço assim, vamos falar sobre essas minorias, as mulheres. Então, em quantidade, nós não somos minoria, nós somos, sim, minorizadas, ou seja, nós somos consideradas minorizadas por quê? Porque nós não estamos representadas nos ambientes de poder. O que significam esses ambientes de poder? Significa, nós somos só 14% nos cargos de alta direção das grandes empresas, nós somos só 10% da política, ou seja, nós somos subrepresentadas na área política, nós somos subrepresentadas no ambiente jurídico, no judiciário, nós somos subrepresentadas em ambientes de poder. Isso é um fato e por isso nós somos minorizados. Se nós somos a maioria da população, não faz sentido algum que nós não tenhamos representatividade nos ambientes de poder.
E quando eu falo ambiente de poder, às vezes as pessoas confundem isso com as mulheres querem supremacia, as mulheres querem ser melhor do que os homens. As pessoas confundem isso, confundem feminismo com o contrário de machismo. Quando a gente fala que as mulheres têm que ter acesso e que elas têm que ser representadas nos ambientes de poder, a gente fala de direitos humanos, a gente fala de direitos iguais. O que as mulheres buscam e o que as categorias minorizadas buscam é representatividade. É impossível você entrar numa empresa e você fazer o teste do pescoço, olhar para os lados, e você não enxergar uma mulher, não enxergar uma pessoa negra, né, ou não enxergar representatividade. Acho que esse é um ponto fundamental, e para mim, na minha condição, na sua condição de estar assistindo essa conversa que a gente está fazendo aqui, é fundamental que todo mundo tenha esse desconforto. Atitude empreendedora é isso, é você ter desconforto em relação às coisas que à sua volta não vão bem, né? Eu tenho um extremo desconforto quando eu vou em ambientes e eu só vejo, por exemplo, homens brancos de classe média alta. Quando eu vejo eventos representados somente com homens brancos, porque a nossa sociedade não é isso, né? Não é, tem uma expressão horrorosa que as pessoas usam, que é essa expressão mimimi. Eu acho que quando uma pessoa usa essa expressão mimimi, falta humanidade nessa pessoa, falta empatia com a dor do outro. Então, mimimi é uma forma de você dizer que a dor do outro não importa para você. Acho que esse é um ponto bem importante. Continuando, por que eu falo de mulheres? Economicamente, né, existem vários estudos, tudo que eu estou colocando aqui, gente, não é tirado da minha cabeça, são anos de estudo e olhando também para várias pesquisas mundiais que falam sobre a questão do tema. As mulheres hoje influenciam mais de 90% das compras de uma família. Isso é da pesquisa Nielsen. Ou seja, o bairro onde vai morar, o local, a escola, a metodologia da escola dos filhos, que tipo de comida vai entrar em casa, de que tipo de carro a família vai comprar. Isso, inclusive, são decisões influenciadas pelas mulheres. Então, eu estou falando de economia, eu não estou falando só de direitos humanos, estou falando de economia, e isso é fundamental. Tem uma pesquisa da McKinsey, que é muito conhecida mundialmente, que é uma pesquisa que mostra que se as mulheres tivessem o mesmo acesso, né, a condições iguais de salário e de remuneração pelo trabalho, nós adicionaríamos 28 trilhões de dólares na economia mundial. Isso é bem importante. Então, por isso que quando eu falo da questão de inclusão de mulheres como atitude, da inclusão de mulheres, mais uma vez, no mais amplo sentido, a gente tem que falar de economia, né? É esquisitíssimo uma empresa ter em toda a sua alta liderança, você ter só homens brancos, sendo que 54% dos consumidores do nosso país são pessoas negras. Então, soa, no mínimo, ridículo você não ter representatividade na sua empresa para entender minimamente quem é o seu consumidor. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Nós temos muitos desafios ainda. Quando a gente fala também do porquê de mulheres, tem estudos que mostram que quando as mulheres dão certo no negócio, quando elas conseguem ter uma renda, quando elas conseguem ter dinheiro do negócio, elas investem mais em melhorar a educação dos filhos e o bem-estar da família. Vocês devem conhecer vários programas sociais, o Brasil é um dos países reconhecidos por trabalhar programas de inclusão e renda, e não sei se vocês já atentaram para isso, que os programas de geração de renda, eles sempre têm a mulher como foco, porque normalmente a mulher pega aquele recurso que ela recebe e ela aplica não em fazer coisas para ela própria, ela aplica para melhorar o bem-estar da família, para melhorar a condição dos filhos e para ajudar o entorno dela. Então, por isso as pesquisas mostram que as mulheres têm um impacto social maior nos pequenos negócios. Hoje, no Brasil, metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres.
metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres no Brasil. Esse é um número que vem crescendo ano a ano, e agora, tristemente, por conta da pandemia, nós com certeza vamos ter um volume cada vez maior de gente abrindo negócio. Claro que nós temos um volume grande de gente fechando negócios, mas nós também vamos ter um volume gigante de gente abrindo negócio, porque o emprego não vai ter a condição que a gente tinha. Então, só no mês passado para cá, nós tivemos 1,5 milhão de pessoas que perderam empregos formais, e provavelmente para essas pessoas o caminho vai ser empreender. Então, para as mulheres também, esse número deve crescer. A gente tem que trabalhar muito para ajudar as mulheres a conseguir se incluir e ajudar os pequenos negócios. Tem uma questão que é muito triste, que a gente precisou de uma pandemia para isso, mas o fato de que as pessoas descobriram pela pandemia que 70% dos empregos no Brasil são gerados por pequenos negócios. Então, assim, é fundamental que todos nós busquemos juntos tentar ajudar os pequenos negócios a sobreviver, especialmente os pequenos negócios liderados por mulheres. Nós temos, como eu falei, desafios. Não sei se vocês conhecem, eu acredito que vocês devem conhecer. Eu estou falando para pessoas jovens, né, que estão super ligadas nesse ambiente de tecnologia. Nós temos os números de mulheres participando em áreas e carreiras de STEM. STEM é a sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e esse número de meninas tem caído ano a ano, o que é um problema. É triste que a gente tenha que ficar reforçando que para as meninas, que é muito importante a gente ter cada vez mais meninas trabalhando e estudando e buscando essas áreas e essas carreiras. A gente precisa, sim, continuar incentivando, porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que coloca as mulheres e as meninas em territórios muito específicos, e a gente acha que é muito importante a gente colocar e ter mais exemplos de meninas na ciência, de ter mais exemplos de meninas em tecnologia, em matemática, em engenharia, em áreas que a gente chama de hard science. Isso é muito fundamental, porque é importante que essa representatividade mostre para as próximas gerações que sim, é possível para meninos e meninas seguirem a carreira que eles quiserem. O importante é que eles estejam bem nesse caminho, que eles estejam bem fazendo aquilo que eles gostam de fazer. O que a gente tem em relação a impactos e desafios? São muitos ainda, né? Por isso que eu, mais uma vez, vou reforçar um outro ponto, que é o ponto de o quanto o seu papel, o meu papel, de todas as pessoas que estão acompanhando aqui, de todas as pessoas que fazem parte da rede, sejam homens ou mulheres, a gente tem sim um papel importante com a nossa atitude empreendedora para poder mudar essa sociedade, para poder caminhar para uma sociedade mais justa. Nós ainda vivemos numa sociedade desequilibrada, vivemos num país desigual, numa sociedade ainda desequilibrada no que diz respeito a cuidados domésticos. 80% dos cuidados domésticos, dos cuidados com as famílias e com os doentes e com os idosos ainda são de responsabilidade das mulheres. Nesses 4 meses de pandemia, o que mais a gente tem ouvido aqui é sobre a saúde emocional, né? Porque a saúde emocional, em tempos como o que nós estamos vivendo, é algo absolutamente importante. Existem estudos, inclusive, de especialistas nessa área que mostram que pós-pandemia nós vamos ter provavelmente uma explosão de problemas de saúde emocional, de problemas psicológicos. E quando eu falo dessas questões de problemas psicológicos, nós estamos falando especialmente da questão das mulheres que estão hoje sobrecarregadas, né, sobrecarregadas com os negócios, sobrecarregada com a família, sobrecarregada com o ambiente, porque é importante a gente destacar também, e o quanto é importante a gente ter a atitude certa, que nós estamos vivendo uma crise de saúde, né, uma crise mundial de saúde sem precedentes, sem comparativos, né, todo mundo com medo. Nós estamos com quase 80 mil pessoas que perderam as suas vidas. Nós estamos vivendo uma crise econômica simultânea à crise de saúde. Nós estamos vivendo uma crise
política junto com a crise de saúde e econômica, e nós estamos vivendo uma crise de credibilidade. Então, é importante a gente trabalhar a saúde mental de todo mundo, né, de todas as pessoas. Eu falo especialmente das mulheres, porque elas são as mais sobrecarregadas quando a gente fala de saúde mental e quando a gente fala dessas dificuldades. Então, são pontos importantes, já caminhando um pouco para o final da minha conversa, para, eventualmente, se alguém tiver pergunta, a gente perguntar, é o que sempre me motivou e o que eu considero atitude empreendedora. Eu sempre quis mudar o mundo, eu sempre quis fazer as coisas para poder ajudar outras pessoas e ajudar a mim também. As pessoas entendem como mudar o mundo como sendo uma coisa muito gigante. Mudar o mundo pode ser algo muito pequenininho, pode ser você ser uma pessoa respeitosa com os outros, pode ser você ter empatia com a dor das outras pessoas, você muda o mundo dessa forma também. Você muda o mundo tendo respeito pelas pessoas, independente de onde elas estão, independente de quem elas são e de que cargo elas têm. Então, acho que isso é fundamental, você pensar que mudar o mundo tem a ver com pequenas atitudes. Você buscar conhecimento o tempo inteiro, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me acompanhando aqui são pessoas jovens, conhecimento não está só no banco da escola, isso é muito importante. Conhecimento está em todos os lugares, está em todas as pessoas, está em tudo que você pode ver. É só você ter os ouvidos abertos e atenção para o que está acontecendo à sua volta. O que sempre me motivou também foi fazer o que eu gostava, mas essencialmente também querer resolver problema. Como eu disse várias vezes, a gente vive num dos países mais desiguais do planeta, ou seja, é um país cheio de problema, e eu acho que quem vai mudar esse país são vocês, somos nós, fazendo essas pequenas coisas, tendo essas atitudes empreendedoras, olhando a nossa volta e saindo do território da reclamação e caminhando para o território da ação. Para mim, isso sempre me motivou. E uma outra questão que parece muito boba, mas não é, uma questão muito séria, nada do que eu fiz foi motivado inicialmente pelo dinheiro. Se você olhar todos os empreendedores e as histórias de sucesso no mundo, nenhum deles vai falar que criou alguma coisa por causa de dinheiro. Eles vão sempre falar que criaram alguma coisa para resolver problema, para resolver uma questão, para criar um software, para criar um negócio, para criar uma solução, para criar algo que faça sentido. E finalizando a minha apresentação aqui, eu gosto de mostrar esse slide não para mostrar para vocês que eu estou com foto com pessoa famosa, né, mas para mostrar para vocês que a atitude empreendedora não tem a ver de onde você vem, né, eu venho de um sertão de Alagoas, de uma situação bastante difícil, criada numa família com extrema dificuldade, e eu não romantizo essa história. A gente não pode romantizar a pobreza, a gente não pode romantizar a desgraça, a gente tem que trabalhar, cada um de nós, para buscar caminhos para que a gente tenha um país mais igual, uma sociedade mais justa. Eu gostaria muito que a geração das minhas filhas e até a minha geração conseguisse viver numa sociedade onde as pessoas têm as mesmas oportunidades. Quando você vê as pessoas discutindo sobre meritocracia, dá um pouco de tristeza a gente ouvir as pessoas falando, eu consegui estudar numa universidade pública porque eu tive mérito, eu me dediquei. E aí você ouve um menino branco de classe média alta que estudou a vida inteira em escola particular, que tem uma família estabilizada, que tem uma condição de vida boa, que não teve que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que teve o apoio o tempo inteiro do pai e da mãe para poder conseguir se desenvolver. Você tem que ter vergonha dessa sua condição? De jeito nenhum. Você tem que ter consciência do seu privilégio. Privilégio e meritocracia, a gente tem que olhar com consciência. Isso é ter uma atitude correta, né? Quando você tem consciência de que você é uma pessoa privilegiada, você passa a ter uma atitude diferente para o que acontece à sua volta, e você passa a entender
qual é o seu papel na sociedade e o que que você tem que fazer na sociedade para mudar essa situação. Meritocracia, gente, só vale quando a gente parte do mesmo lugar e quando a gente tem as mesmas condições. Se nós vivêssemos num país em que todas as pessoas tivessem, no mínimo, a dignidade de ter acesso à água limpa, de ter condição mínima de alimentação, condição de saúde, de ter condições mínimas de dignidade, nós poderíamos falar de meritocracia, porque aí eu ia falar da sua condição, da sua força de vontade, da sua determinação. Mas quando nós não estamos na mesma condição, a gente tem que falar de privilégio e de desigualdade, né, que é o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Então, a minha trajetória inteira, eu tenho vários reconhecimentos, já participei de coisas muito incríveis, já tive com a Malala, com a Angela Merkel, que é presidente, que é ministra da Alemanha, chanceler da Alemanha, com o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, tive oportunidades incríveis, mas eu gostaria que todas as pessoas tivessem essa oportunidade, mas com condições. A minha história não foi uma história simples, não foi uma história fácil, não foi uma história tranquila. E tem gente que fala para mim: ah, mas que bom que você teve uma história difícil, porque você chegou onde você chegou, porque você teve uma história difícil. Não é bacana esse tipo de coisa. Né? Eu quero que as pessoas tenham condição, eu quero que o menino lá da favela, eu quero que a pessoa lá da favela, eu quero que a comunidade onde eu nasci, onde eu vivi, com todas as dificuldades, que tenham o mínimo de condição. O mínimo de condição que eu estou falando para vocês é isso: é alimentação, acesso à saúde, acesso a uma vida digna, ter água, né? Imagina que você tem milhões de pessoas que não têm água, né? Então, só para finalizar, porque meu tempo está acabando, eu queria dizer muito assim, que a atitude empreendedora não são coisas gigantes, não é ciência da NASA. A atitude empreendedora é você buscar fazer o seu papel dentro daquilo que está no seu universo, para você mudar e transformar a sociedade. E aí estão todos os meus contatos, os meus acessos, eu estou em todas as redes sociais, como Ana Fontes BR, estou no Instagram, no LinkedIn, no Face, vocês podem me encontrar, eu vou ter prazer em responder as questões de vocês, eu não respondo com a velocidade que eu gostaria, e mais uma vez eu queria agradecer demais em participar com vocês desse bate-papo, espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha ajudado, eu acho que é assim, eu, vocês, todo mundo que está aqui junto, que a gente está, que está acompanhando, cada um tem o seu papel, a gente só tem que tomar consciência disso, né, de cada um e buscar o que tem para fazer, buscar fazer o seu papel, mesmo que seja uma ação pequenininha, que a sua ação, sim, tem impacto na vida das outras pessoas. Era isso, quero agradecer. Se não tiver mais pergunta, a gente já encerra, né? Ah, que bacana, já tem uma pergunta aí. Como nós homens podemos contribuir para tudo isso? Manuel, maravilhosa a sua pergunta. O papel dos homens é fundamental, como apoiadores desse processo de inclusão e diversidade. Nós não podemos mudar essa realidade se os homens não estiverem junto com a gente. Como é que pode ajudar? Suportando, o que eu digo não na palavra de suportar, ajudando, apoiando as mulheres nas discussões, compartilhando divulgações e ações para poder conseguir desenvolver e incluir mais mulheres, e principalmente apoiando o discurso e a fala das mulheres para ter mais inclusão e diversidade. É fundamental o apoio dos homens nessa história toda, porque se a gente não trabalhar junto por uma sociedade mais justa, vai ser muito mais difícil. Obrigada, Moisés, fico muito feliz que você tenha gostado da palestra. O objetivo aqui, obrigada, Márcia, fico muito feliz também. O objetivo aqui não é a gente falar de supremacia feminina, é falar que a gente tem que estar junto para mudar nosso país e mudar a nossa sociedade. Tenho certeza que a gente vai sim caminhar para uma sociedade mais justa. Obrigada, Vitor, pelos parabéns. Obrigada, Carolina. Estou muito, muito feliz de participar aqui com vocês. Fico muito orgulhosa de poder falar sobre isso, de poder mostrar e de poder falar que a gente tem um caminho e que só cada um fazendo um pouquinho a gente vai conseguir caminhar melhor. É isso.
Acho que já acabou meu tempo, né, Gabriel? O Gabriel que está aqui nos bastidores. Então, era isso. Quero agradecer demais. Mais uma vez, aí seguem os meus contatos para vocês. Tenham uma boa sexta-feira. À noite, eu estarei num painel também às 8 horas da noite, participando de um debate aqui na campus. E estou muito feliz de participar aqui com vocês. Um grande abraço a todos.